Fala, meu amigo, estamos aqui nesse primeiro encontro para iniciarmos aí um projeto que espero que seja um projeto duradouro, que é o nosso grupo de estudos do professor Montes. O que a gente vai fazer nesse grupo de estudos? Vamos ter aulas, vamos resolver questões, vamos fazer estudos de casos, aulas de direito penal, de processo penal, aulas de criminologia em alguns tópicos específicos, aulas de medicina legal e também de estratégia de estudos. Eu selecionei para esse nosso primeiro encontro, um tema que eu venho observando uma certa recorrência em alguns editais de concurso público, tanto para a magistratura, tanto para o Ministério Público, mas também para delegado de polícia, cobrando um ponto de direito penal que não é exclusivo do direito penal clássico, tradicional, que os alunos acabam estudando para concurso público. É um direito penal um pouco mais reflexivo, é um direito penal em que há uma interdisciplinariedade direta com a criminologia, e não só a criminologia, mas a criminologia crítica. Qual é esse tema? É o tema direito penal e poder de punir. Então essa temática é uma temática que, se você observar, ela está presente normalmente no início do edital de direito penal, com alguns temas que podem parecer temas simples, mas não são. Normalmente as questões de prova, normalmente o foco dado é um foco bem específico da criminologia crítica, uma reflexão bem específica que você não encontra nos manuais tradicionais, pelo menos não com a profundidade e com a reflexão necessária. A minha proposta aqui nesse grupo de estudos não é ficar trazendo, já te adianto de antemão, para você não perder seu tempo se você estiver procurando isso, que também é legítimo. Mas a minha proposta aqui não é ficar trazendo decoreba de nome, nomenclatura de teoria inventada para cair em concurso. Isso aí, você já tem muita gente na internet fazendo isso, você já tem muito pseudo-professor fazendo isso. Meu objetivo não é esse. Você já encontra essa informação, basta dar um Google na internet. Meu objetivo é te trazer um conteúdo mais reflexivo, um estudo que eu acredito que possa fazer a diferença para você na prova. Então, dentro dessa pegada, não sei quantos blocos vamos tomar, talvez a gente tome mais de uma aula falando sobre isso, mas nessa pegada, vamos lá, direito penal e poder de punir, que eu já te adianto, tema que eu acho que vai cair, acho que vai estar presente no edital de delegado do Estado do Rio de Janeiro. Então você que me segue, com foco para delegado do Rio, eu daria máxima atenção a esse tema. Esse tema você encontra ele na bibliografia sugerida que eu deixo aqui para você, que é o livro do professor Zaffaroni, em que ele escreve com outros autores, em especial com o professor Nilo Batista. E essa parte do livro é uma parte toda pensada pelo professor Nilo Batista, um excelente doutrinador, e você encontra o conteúdo necessário para o aprofundamento nas páginas 43 e 57, do qual eu vou deixar um recorte para você na área do aluno para facilitar caso você queira aprofundar isso. Montes, para eu passar no concurso, eu preciso ler o Zaffaroni, Direito Penal Brasileiro? Não precisa. Mas você precisa ter um aspecto pontual em alguns concursos no que se refere a direito penal e poder de punir. Então fica aqui a sugestão dessa bibliografia e normalmente os pontos que caem com nomenclaturas semelhantes ou com nomenclaturas distintas são esses aqui que são os pontos que nós vamos estudar. Dentro da ideia de poder de punir e direito penal, o professor Nilo Batista, o professor Zaffaroni, eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar as ideias de criminalização primária, de criminalização secundária e outras focadas bem dentro de um critério que é o critério da vulnerabilidade, como nós vamos estudar. Então é uma leitura bem específica, feita por um grupo de doutrinadores num aspecto, focada num aspecto de criminologia crítica, tá certo? Então queria te trazer já de antemão esse recorte, que não é um recorte compartilhado por toda a doutrina, mas vem caindo em algumas provas, inclusive citando no enunciado Zaffaroni. Então a gente vai falar nessa aula, talvez assim mais uma, dependendo de como se estender, vamos falar um pouquinho sobre a questão da criminalização primária e da criminalização secundária, vamos falar um pouquinho da seleção vitimizante, vamos falar um pouquinho também da seleção policizante, temas
que são um pouco mais raros de cair, mas quando cai, derruba muita gente, porque não são temas estudados em concurso público. Legal? Então vamos lá, bem do básico, para você ter essa informação fichada. Meu objetivo aqui não é apenas te dar uma aula sobre conteúdo, mas é te dar uma aula de conteúdo com um recorte bem específico também que te ajude para concurso público. Então a gente não vai se perder em divagações abstratas, né? Tudo que eu trouxer para você aqui já caiu ao menos uma vez ou tem a potencialidade aí de cair de acordo com os perfis da banca que eu venho examinando. Vamos lá, sistema penal, né? O que é importante você saber de sistema penal numa leitura para provas de direito penal? O sistema penal, é importante você saber que ele é composto por agências, né? As agências é que operacionalizam o sistema criminal, operacionalizam o sistema penal. Então, essa nomenclatura agências, ela é muito comum na criminologia, ela é muito comum nos autores que fazem o estudo do direito penal com esse viés crítico, né, um viés mais reflexivo. Então o sistema penal ele é operacionalizado por agências. Agências que vão, de certa forma, fazer o quê? Implementar determinado projeto político criminal, determinado projeto de criminalização. Agências que eu te antecipo, que são de todas as ordens. Quando a gente fala em agência, parece agência policial, não. Agências políticas, como o parlamento, agências do Poder Executivo, como, por exemplo, o presidente da República, ao sancionar uma lei, agências que, de certa forma, integram o sistema criminal de forma mais direta, como, por exemplo, o Judiciário, o Ministério Público, né, os órgãos policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, o sistema penitenciário, todos integram as chamadas agências que vão operacionalizar esse projeto de política criminal, que aqui nós chamamos de projeto de criminalização, tá certo? Então, essa ideia de que eu tenho um sistema penal composto por agências, ela está intimamente ligada com a ideia de sistema penal, com a ideia de poder punitivo. Essas agências, elas vão atuar de forma seletiva. Por quê? Não porque necessariamente elas querem, mas porque a capacidade operacional dessas agências ela é limitada. Lugar nenhum no mundo consegue atender a todas as demandas do sistema penal ou do sistema criminal. As agências, seja o parlamento, o executivo, o judiciário, elas têm uma capacidade operacional limitada. Então isso é uma constatação fática e irrecusável, inafastável. Então, como essas agências elas têm uma capacidade operacional limitada, eu vou precisar selecionar. Então a seletividade, ela é uma ideia central trabalhada dentro do poder punitivo. Então, quando a gente fala que o poder punitivo ele é seletivo, eu estou falando apenas o quê? Uma constatação de que não há como punirmos todas as condutas. Por quê? Porque nós não temos capacidade operacional para isso. E aí a discussão vai começar a ser traçada a partir dessa premissa, a partir dessa ideia. E aí como funciona a seletividade é que nascem as teorias, é daí que nasce todo o nosso estudo e todo o nosso trabalho aqui. Tá? Então essa seletividade, no recorte que eu estou trabalhando com vocês, ela vai trabalhar num plano de criminalização, chamada por Zaffaroni de seletividade criminalizante, que é o que normalmente vocês estudam na criminologia, criminalização primária, secundária, a gente vai estudar aqui também, mas com um recorte um pouco mais detalhado. Essa seletividade, Zaffaroni vai além. Embora a seletividade criminalizante seja a mais importante, a que salta mais aos olhos no sistema do criminal, no sistema penal, exercício do poder punitivo, nós temos também a seletividade vitimizante. Vamos estudar isso aqui também, já caiu em prova, vez ou outra cai em prova. E além da seletividade vitimizante, diz Zaffaroni e Batista, temos a seletividade
policizante. Então é importante porque na criminologia a gente acaba estudando apenas a questão da criminalização primária, criminalização secundária e para por aí. Sequer a gente aprofunda a temática da seletividade. E Zaffaroni, nesse livro, com esse viés crítico, ele vai centralizar a ideia de seletividade, que é uma constatação fática, irretrucável, inafastável. Ele vai centralizar essa ideia, vincular essa ideia com a própria ideia de vulnerabilidade. Então nós selecionamos como? Com base em um critério. Qual o critério? A vulnerabilidade. E aí vamos verificar como essa vulnerabilidade ela se materializa na seletividade criminalizante, na seletividade vitimizante, na seletividade policizante. Olha como isso pode se tornar algo complexo, algo mais difícil do que os discursos tradicionais, o discurso do senso comum, tá certo? Então a gente precisa ter isso em mente. Então, dentro desse contexto, que é a nossa base, é a partir daqui que a gente vai traçar voos mais altos, eu posso trazer aqui uma afirmativa que você encontra, de certa forma, em grande parte dos livros, de que todo modelo de sociedade hoje, contemporânea, minimamente organizada, ela sempre seleciona um número reduzido de pessoas, ela escolhe um número reduzido de pessoas para que se submetam de forma mais latente, de forma mais direta à coação do Estado, com o fim de eu impor uma pena. Seja lá qual for a teoria da pena que você se filie, prevenção geral negativa, prevenção geral positiva, prevenção especial, teorias ecléticas, teorias mistas, não me importa, é uma constatação de que como nós temos uma capacidade operacional limitada, consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente, nós acabamos selecionando, quando eu falo nós, as agências, acabam selecionando um número que é reduzido de pessoas para que se submetam à coação do Estado, para que se submetam à pena. Tá? E aí, a ideia disso qual é? Já num viés mais direto, a ideia de criminalização, é a ideia de que quem faz essa criminalização? Como trabalhamos essa criminalização? Quem criminaliza algo são essas agências. As agências que integram o sistema penal, elas que atuarão no processo de criminalização. Processo de criminalização esse que poderá ser um processo de criminalização primária, ou um processo de criminalização secundária. Você vai encontrar também a expressão, pode encontrar a expressão na sua prova, seleção criminalizante ou seletividade criminalizante primária, ou seleção criminalizante ou seletividade criminalizante secundária. Tá? Sinônimo do que a gente está trabalhando aqui de criminalização primária, criminalização secundária. Então a ideia é a de que as agências que integram o sistema penal, por terem uma capacidade operacional limitada, elas são obrigadas, se veem obrigadas, sob pena de estagnar, de selecionar. Então temos que selecionar. Então essa criminalização que é a seleção do que deve ou não deve ser penalizado, criminalizado, sofrer sanção, sofrer coação do Estado. E aí dentro dentro da esfera da criminalização primária, nós vamos ter o quê? Aquelas agências chamadas de políticas. Agências políticas. O parlamento, por exemplo, o legislador, quando formula ali um projeto de lei, vota o projeto de lei, e o executivo, quando vai para o presidente da República, ele sanciona ou ele veta. Nós temos, portanto, agências políticas que representam, materializam, na realidade, o que? O ato de sancionar um tipo penal incriminador. Então, o ato de sancionar um tipo penal incriminador nada mais é do que a criminalização primária implementada
por uma agência que integra o sistema penal, no caso, uma agência política. Esse ato, ele é um ato claramente o quê? No que se refere à criminalização primária, programático. Por quê? Porque ele representa um programa, uma ideia do que deve ser cumprido, não por eles, mas por agências diferentes, né? Agências que vão implementar, agências que vão realizar esse programa de política criminal, né? Então, a criminalização primária, ela é seletiva também. A lei, olha o ponto importante aqui, eu até coloquei uma questão mais à frente sobre isso, para a gente resolver. A lei, num viés de estudo de direito penal e poder punitivo, ela não é para todos. A lei, ela é voltada ao quê? Para um grupo de pessoas, que são aquelas pessoas escolhidas pelas agências políticas no projeto de criminalização primária. Então, já no projeto de criminalização primária, há seletividade penal. Óbvio que em menor grau. Por quê? Porque eu ainda estou num plano de abstração muito grande. Efetivamente, a seletividade penal vai se operacionalizar de forma mais drástica, onde? Na criminalização secundária. Criminalização secundária é essa que vai ser implementada por agências também, mas não agências políticas. Você vai ter aqui agências das quais participam a polícia, os promotores, os juízes. Eles aqui, dentro do sistema penal, vão realizar o programa de criminalização primário. E não todo o programa, porque a capacidade operacional deles é muito menor. Eles vão realizar o quê? Eles vão realizar uma ínfima parte desse programa de criminalização primária. Basta você ver o Código Penal e a legislação. Nós temos leis ali, eu como delegado de polícia tem tipo penal que eu nunca vi ocorrer na prática. É um tipo penal que está apenas no projeto, no programa de criminalização primária. Quando da criminalização secundária a gente não verifica ele ocorrendo na prática. Por quê? Esse é o estudo que a gente vai fazer aqui. Então nós temos na criminalização secundária o que? Há ações punitivas exercidas concretamente sobre as pessoas e não abstratamente. Isso é importante, essa diferenciação do plano abstrato, criminalização primária, do plano concreto, criminalização secundária. E aí vem o problema. Qual a questão? Qual o problema? As agências de criminalização secundária, como eu disse, têm uma capacidade operacional limitada. Logo, é natural que haja uma seleção da criminalização secundária. Para apenas o quê? Uma parte pequena, ínfima, do projeto traçado aqui, que também é seletivo. Então, observa que a seletividade, deixa eu apagar aqui porque ficou em cima, a seletividade ela é a marca central de qualquer projeto de criminalização, seja da criminalização primária, seja da criminalização secundária, mas óbvio que ele vai se materializar de forma mais latente, de forma mais perceptível na criminalização secundária. E a seletividade, para o nosso recorte que a gente está fazendo em aula aqui, do professor Zaffaroni, do professor Nilo Batista, que é o que vem caindo em concurso, essa seletividade ela estará intimamente calcada na ideia de vulnerabilidade. Então, só o que eu falei no slide anterior, eu estou colocando aqui de forma mais didática para você ter fichado no teu material. Fica tranquilo, esse slide eu vou deixar na área do aluno, no material de apoio, tá certo? Então nós temos a seletividade intimamente ligada com a ideia de vulnerabilidade. Antes da gente entrar efetivamente na vulnerabilidade, a gente tem que ter a noção do que Zaffaroni chama de empresas ou empresários morais. Por que eu estou falando isso? Não é para você ficar decorando. A minha ideia não é você decorar a nomenclatura. Quando o Zaffaroni, quando o Nilo Batista escrevem isso, escrevem com base com um fundo sociológico, um fundo em que doutrinadores na sociologia
crítica, né, na sociologia norte-americana, inclusive, trabalham essas expressões. É óbvio, quando ele fala isso, ele não está pensando em cair no concurso. O problema é a apropriação indevida que as bancas fazem disso, criando pegadinhas grotescas, toscas. Né? Mas o meu objetivo aqui não é isso, meu objetivo é te trazer o conteúdo. Né? A grande pergunta que a gente pode fazer nesse momento, e a partir daqui que a gente vai aprofundar um pouco mais, é como essas agências elas procedem à seleção. Como elas selecionam? Qual o critério que elas utilizam? Vamos materializar isso de forma mais próxima à nossa realidade. As agências policiais, que são agências de criminalização secundária, elas selecionam o que criminalizar, o que investigar. Isso num viés crítico, tá? Elas selecionam o que criminalizar, o que investigar, por um critério exclusivo delas? Óbvio que não. Né? Então, dirá Zaffaroni que as agências policiais, por exemplo, elas não selecionam segundo um critério exclusivo seu, né? Mas elas são condicionadas, vou botar aqui, elas são condicionadas pelo poder de outras agências que podem também integrar o sistema do poder punitivo, né? O sistema penal, ou não. Como, por exemplo, as agências de comunicação, as mídias. Né? As mídias condicionam faticamente o que é criminalizado secundariamente, quando pautam determinado ponto de forma repetitiva. As agências políticas, né? Nesse contexto, a influência política ela é algo inafastável no poder punitivo. Nesse contexto, né, nós temos o que Zaffaroni reproduz, não foi ele que criou, chamados empresários morais. Né? Os empresários morais, eles, na realidade, é uma expressão citada por Becker, né? Eles são essas agências estranhas ao poder, ao processo de criminalização secundária, que vão condicionar, que vão influenciar. Elas atuam, óbvio, na criminalização secundária, mas também atuam na criminalização primária. E aí eu boto isso de forma um pouco mais técnica para você aqui. Como as agências de criminalização secundária têm capacidade limitada, ocorre a seleção. Essas agências não selecionam por seu critério, mas são condicionadas por outras agências. Né? Por exemplo, a mídia, quando ela procura audiência. Né? O fim da mídia é procurar audiência, não é só noticiar. Senão, você noticiaria fatos que não têm uma relevância tão grande para o público, que não trazem audiência. Óbvio que o que traz mais audiência traz mais dinheiro para aquela mídia, né, para aquele meio de comunicação, e, portanto, ele vai pautar aquilo que traz mais audiência. Os políticos, quando estão à procura de votos, eventualmente policiais que estão à procura de poder, de promoção pessoal, esperamos que não seja a regra, líderes religiosos, quando estão à procura de notoriedade, representantes de minorias, quando também estão à procura de maior tutela. Eu não estou falando que essa relação que eu estou apresentando, que não sou eu que apresento, quem apresenta é Zaffaroni, é uma relação ilegítima necessariamente. Podem ser relações legítimas, mas que vão se materializar no que Zaffaroni trabalha como empresários morais, essa interferência externa, né, nos processos de criminalização secundário, mas também nos processos de criminalização primário. Tá certo? Também nos processos de criminalização primário. E aí dirá Zaffaroni, né, você vai achar essa expressão no livro dele, esse transcurso no livro dele, que as empresas morais ou os empresários morais acabam se apresentando sempre como fenômenos comunicativos. Fenômenos comunicativos. Por quê? Não importa muito a punição efetiva que aquele indivíduo está recebendo pelo crime que ele praticou, mas sim, né, a comunicação daquele fato para a população em geral. Né? Então, são reivindicações
que efetivamente estão no plano comunicativo. Você vai ver isso retornar quando a gente estudar a seletividade vitimizante, isso retorna de forma bem latente, tá bom? Então, feita essa pequena pontuação quanto a empresários morais, vai que isso cai numa prova, né? Eu já vi, vez ou outra, numa prova mais crítica da Defensoria Pública isso cair, mas vai que isso pode cair numa prova aí de forma mais imediata para você, você já tem essa ideia do que são empresários morais. São aquelas agências que condicionam, né, as agências de criminalização, tanto primária quanto secundária, porém muito mais diretamente na secundária. E nesse plano, né, vamos falar um pouquinho da seletividade. A rigor, a seletividade criminalizante primária, a gente acabou estudando, né? Já estudamos de forma direta, porque são as agências políticas, tá? Então não tem muito o que se falar. O que é relevante aqui é o estudo da seletividade criminalizante secundária, ou da criminalização secundária, né? Porque, apesar da criminalização primária, em um primeiro momento, já ter esse marco da seletividade, embora em abstrato, falei isso, quem efetivamente implementa uma seletividade mais marcante são as agências de criminalização secundária. Então, as agências de criminalização, elas acabam selecionando aqueles indivíduos que são mais vulneráveis ao processo de criminalização. Toma cuidado para você não cair na retórica vazia. Quando eu falo, eu não, Zaffaroni, mas quando Zaffaroni usa a palavra vulnerável, ele não está querendo chamar o criminoso de vítima. Óbvio que não. É uma expressão técnica e você tem que entender o que essa vulnerabilidade dentro do plano do direito penal, dentro do plano da criminologia crítica representa. Em nenhum momento a gente está aqui ordinarizando, né, trazendo senso comum para o debate. Por favor, né, nosso discurso aqui é técnico. Então, a seletividade criminalizante secundária, ela vai trabalhar também com essa ideia de vulnerabilidade. O sistema penal, nesse contexto, ele opera sempre como um filtro. Sempre como um filtro. E o direito penal em si já há muito falava sobre isso, dizendo, né, que o direito penal ele é fragmentário. É claro que ele é fragmentário. Ele atua como um filtro, selecionando sempre quem ele quer criminalizar e também quem ele quer proteger. Então o filtro ele tem esse viés duplo. Quem ele quer criminalizar, quem ele quer proteger. Então isso vai se dar no plano da seletividade criminalizante secundária, né, dentro dessa ideia dessas pessoas vulneráveis. Mas quem são esses vulneráveis? Zaffaroni ele vai trabalhar 3 grupos que se interrelacionam, se interimbricam, né, como vulneráveis. Ele vai afirmar que são aquelas pessoas sujeitas a uma criminalização conforme um estereótipo, né? Então eu vou destacar aqui as palavras que são mais importantes, né? As pessoas que se adequam ao estereótipo do criminoso. Fica tranquilo, vamos aprofundar cada ponto desse. A chamada criminalização por comportamentos grotescos ou trágicos ou toscos, né? São as chamadas obras toscas da criminalidade. E aquelas pessoas que, embora não se adequem ao estereótipo, embora não pratiquem delitos toscos, elas são pegas, né, elas são criminalizadas devido ao quê? À falta de uma cobertura. Essa é a terceira hipótese, que é uma hipótese mais rara de acontecer, mas é citada por Zaffaroni. As duas grandes hipóteses que vão, né, ser o centro dessa vulnerabilidade serão os estereótipos e os comportamentos grosseiros ou toscos. Vamos começar estudando os estereótipos, né? Porque o estereótipo, dirá Zaffaroni, é o ponto central do processo de criminalização secundária. É a grande fonte de criminalização secundária. Por quê? Porque vai trabalhar com a ideia de que nós temos os chamados únicos delinquentes e os únicos delitos. Isso é uma expressão trabalhada muito por Zaffaroni, trabalhada também na criminologia tradicional. Você tem aqueles delinquentes típicos,
e aqueles crimes típicos. Esses são os clientes do sistema penal. E aí cada sociedade vai ter o seu delinquente, vai ter o seu crime preferencial dentro do sistema. E com base nisso eu crio uma imagem pública do delinquente. Quem é o delinquente? Vamos pegar o nosso contexto no Brasil. Quem é o delinquente? O Brasil é muito grande, então eu vou fazer um recorte melhor no Rio de Janeiro. Quem é o delinquente? O delinquente é o traficante, o delinquente é o roubador, o delinquente é o furtador. Nessa medida, são os delitos que mais atingem o sentimento social daquela coletividade. Por quê? Porque eu tenho uma imagem pública de delinquente. E você vai observar que essa imagem pública de delinquente, ela permeia o imaginário coletivo e representa, de certa forma, esses delinquentes representam, de certa forma, ou um grupo de uma classe social, ou de uma classe étnica, ou de uma classe etária, ou de um gênero. É o que eu estou querendo te dizer, que o estereótipo, ele é um critério de seleção de determinado processo de criminalização secundária, de determinado grupo que acaba se tornando vulnerável. Por quê? Porque pertence a uma classe social, porque pertence a uma classe ética, etária, um gênero, então um sexo. Isso vai criar um imaginário coletivo de que me predispõe, eu tenho um preconceito de que aquela pessoa, por estar nessa classe, por estar nesse gênero, por estar naquela etnia, ela é delinquente. Ela é o chamado delinquente natural, um biologicismo aí criminológico muito importante, atuando de forma negativa, óbvio. Então o estereótipo, nesse ponto, ele acaba sendo o principal critério de criminalização secundária. O que acaba gerando uma uniformização da população carcerária. Então aqui bem interessante, por quê? Vou botar aqui, tá fora de ordem, mas já vou adicionar. A prisionização é um fenômeno ou uma constatação, a depender da linha teórica que você siga, de uniformização da população carcerária. O que o biologicismo criminológico defendia? Ele defendia que determinadas características do indivíduo, raciais, etárias, étnicas, o classificavam como potencial criminoso ou não. Então eu identificava o criminoso pelo seu aspecto biológico. Como? Estudando as prisões. Vou estudar as prisões e verificar que as pessoas presas têm determinado formato de crânio, determinada estatura, determinada raça, determinado gênero, e com base nisso eu tiro a regra de que as pessoas dessa raça, desse gênero, dessa estatura são criminosas em potencial porque elas delinquem mais do que as outras e, portanto, são presas mais do que as outras. Só que há um erro, pelo menos para essa linha teórica, de que a prisionização, a uniformização da população carcerária, ela, muito mais do que causa do delito, ela é, na realidade, causa da criminalização. Então, constata-se hoje que, a rigor, a prisionização não é causa do delito, pelo menos não uma causa direta, mas sim ela é causa da criminalização secundária. Por quê? Porque ela vai passar a integrar o estereótipo que vai servir como critério de vulnerabilidade para a seletividade. Então está tudo interligado. Isso pode aparecer numa questão para você objetiva. E aí, meu amigo, se você não tiver estudado, você não consegue nem chutar. Essa é a realidade. Então dirá Zaffaroni que a prisionização ela acaba funcionando, essa uniformização carcerária ela acaba funcionando como uma suposição equivocada, uma suposição coletiva que permeia ali o imaginário popular de que as prisões seriam povoadas por autores dos fatos graves, dos delitos mais graves, chamados delitos naturais, quando na realidade a
a maior parte das pessoas presas, prisionadas, né, elas o são por fatos grosseiros, elas o são pelo estereótipo que possuem. E essa ideia, ela se retroalimenta, tá? Agora, existe um efeito que é bem importante você também ter em mente, eu não coloquei isso no slide, você pode anotar aí, é o chamado efeito reprodutor da criminalização, também chamado de desvio secundário ou desvio secundário da criminalização, que é, na realidade, quando essa causa da criminalização secundária, pela prisionização, pela uniformização da população carcerária, pela ideia de estereótipo, quando essa causa acaba se tornando a própria causa do delito. Por quê? Porque aquela pessoa daquele grupo social, daquela etnia, daquela faixa etária, daquele gênero, acaba assumindo o papel vinculado ao seu estereótipo, né? Então pensa comigo, aquele indivíduo que, por ser um cliente em potencial do sistema penal, ele acaba falando, já que ninguém me dá... Tô pensando que nem um indivíduo, já que ninguém me dá uma chance no mercado de trabalho porque eu sou favelado, porque eu sou de determinada raça, porque eu sou de determinado gênero, eu vou delinquir mesmo. Já que me tratam como criminoso, eu vou virar criminoso. Então ele assume o papel vinculado ao seu estereótipo, né, o papel vinculado pelo imaginário coletivo, né, por essa imagem pública reproduzida por ele. Então ele assume esse papel e delinque. Isso é o chamado efeito produtor da criminalização ou desvio secundário, né? Então é quando a causa da criminalização secundária passa a ser causa do delito de forma excepcional, tá? Então observa que esses estereótipos, eles condicionam todo o funcionamento das agências penais, dos sistemas penais, né? Para esses clientes em potencial. Isso é algo voluntário ou mesmo involuntário, inconsciente. E é importante a gente ter essa consciência para poder constatar isso e evitar injustiças. Dirá Zaffaroni que o estereótipo que condiciona a seletividade criminalizante secundária, ele em determinados momentos acaba se tornando inoperante para outros clientes, óbvio. Pensa comigo nos crimes econômicos, nos crimes de colarinho branco. Os crimes de colarinho branco não atuam pelo estereótipo, porque os crimes de colarinho branco praticados pelos grupos de maior poder econômico, eles não integram o estereótipo de criminoso. Pensa também comigo naqueles crimes que são crimes mais graves, né? Crimes como, por exemplo, de terrorismo. Também não se adequa ao estereótipo, pelo menos não aqui no Brasil. Pelo menos não aqui no Brasil. E você também terá problemas na seletividade criminalizante quando os clientes do sistema não são os convencionais, eles fogem ao estereótipo. Então você tem, por exemplo, crimes patrimoniais praticados por pessoas ricas, pessoas abastadas, né? Você normalmente ouve qual discurso? Meu filho não é criminoso, ele praticou um pequeno desvio, deve ser perdoado, né? Por quê? Porque o criminoso natural, o único criminoso, o único delinquente, só praticam aqueles únicos crimes que são aqueles crimes e aqueles delinquentes das mesmas classes sociais, étnicas, etárias, ou seja, que reproduzem o estereótipo que vai acabar funcionando como critério de seletividade. Esse é o ponto da vulnerabilidade que vai, né, se materializar como um efeito e não causa no efeito da prisionização. Então a prisionização não é a causa da criminalidade, a prisionização é o efeito do quê? Né, dessa vulnerabilidade que o estereótipo acaba gerando, tá certo? Bem difícil isso, eu sei, bem técnico, né? É importante você ter essas ideias, a gente já vai ver como isso acaba se materializando em questões. O segundo critério trabalhado pelo Zaffaroni
são as obras toscas da criminalidade. O que são as obras toscas da criminalidade? São aqueles atos grosseiros cometidos por pessoas que têm uma instrução menor, um nível de escolaridade menor, um acesso aos meios de comunicação menor. Então essas pessoas, elas acabam praticando aqueles delitos que são de menor engenhosidade, são os delitos mais simples. E óbvio, como as agências de criminalização secundária têm capacidade limitada, acaba ocorrendo o quê? Acaba ocorrendo que esses indivíduos, eles têm os seus crimes descobertos de forma mais fácil. Por quê? Porque são crimes produzidos por obras toscas. Essa expressão é do Zaffaroni, é bem interessante. E aí eu boto isso aqui para você. As agências de criminalização secundária, tá, acabam selecionando aqueles indivíduos que circulam pelos espaços públicos com o estereótipo de delinquente, servindo à criminalização secundária com suas obras toscas. Então, essa expressão, essa oração é de Zaffaroni, eu tirei. São chamados delitos burros, são os delitos que você até... Eu vejo isso muito na prática, é impressionante, né? Às vezes eu paro e falo, caramba, mas como é que esse cara pensou que esse crime fosse dar certo? O cara pega 10 quilos de carne e coloca dentro da sua bolsa, dentro de um supermercado com segurança e com câmera de vigilância, e óbvio que ele vai ser preso. É uma obra tosca da criminalidade. Esse é o critério de seletividade criminalizante secundária. É a seleção criminalizante operando ali, é o cliente em potencial do sistema penal. Ele não é um coitadinho não, ele praticou um crime, ele tem que responder. Eu só estou dizendo que, como as agências estatais têm capacidade operacional, esse vai ser o cliente preferencial, porque é o cliente que vai ser pego em flagrante ali praticando uma obra tosca. Aquele cliente que está criminoso, cliente que está fraudando uma licitação, que está lavando dinheiro, esse vai ser de difícil solução. Por quê? Porque não há como, por uma limitação operacional, se investigar, se apurar e se condenar todos os delitos. Isso não ocorre em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Então você tem aí, dentro dessa ideia de obra tosca da criminalidade, você tem os delitos grosseiros de fácil elucidação, de fácil solução, o que parte da doutrina chama, toma muito cuidado, de crimes do colarinho azul. Por que crimes do colarinho azul ou blue collar crime? Blue collar crime. Por quê? Porque são aqueles crimes faticamente praticados, normalmente por pessoas economicamente menos favorecidas, como furtos, roubos, até aqueles estelionatos mais grosseiros. E a alusão à expressão, ela se deve, historicamente, à cor da gola do macacão dos operários que trabalhavam em fábricas. Os operários que trabalhavam em fábricas eram historicamente chamados de blue collar, o colarinho azul. E aí, em relação aos uniformes que eles vestiam, então acabou-se colocando crimes do proletariado, crime das pessoas que têm menos ou menor educação, menor instrução, em contraposição aos crimes praticados pelos executivos, que jamais usam o macacão azul, são os crimes de colarinho branco. Eles só usam camisas brancas, são os crimes de colarinho branco, então se opondo aí dentro da sociologia, dentro da criminologia, essas duas categorias. Então toma cuidado, porque você pode ter essa ideia de vulnerabilidade vinculada à questão das obras toscas, vinculada à questão dos crimes de colarinho azul, e óbvio, a ideia de estereótipo com a ideia das obras toscas, ela se retroalimenta. Por quê? Porque acaba ocorrendo a publicidade pelos meios de comunicação, o quê? De que os únicos crimes praticados são aqueles crimes que são os potenciais clientes, são as obras toscas da criminalidade, e, portanto, esses indivíduos, eles integram o sistema prisional, o que denota um estereótipo que se realimenta. Então, esse processo de realimentação, de retroalimentação, melhor dizendo, é que vai reforçar esse estereótipo. Temos, por fim, deixa eu ver se faltou aqui alguma coisa...
Eu posso aqui acrescentar ainda a ideia do etiquetamento. Embora eu não vá aprofundar, né, o label approach, a ideia do etiquetamento. Né, você tem aí a ideia do etiquetamento porque ela está vinculada à ideia do estereótipo. Mas como o nosso tempo também não está muito folgado, né, eu não quero deixar a aula muito longa para você não cansar, vamos para o último critério utilizado por Zaffaroni na seletividade criminalizante secundária. Né, o Zaffaroni trabalhará essa hipótese como uma hipótese excepcional, por quê? Porque são pessoas que não praticam obras toscas, não praticam crimes de fácil solução, não são pessoas que se adequam ao estereótipo. Mas mesmo assim você observa, vez ou outra, raramente, hipóteses excepcionais, né, você observa essas pessoas elas sendo submetidas ao sistema penal. Por quê? Dirá Zaffaroni que nessa hipótese há uma ruptura na vulnerabilidade. Essas pessoas não são vulneráveis. Elas se tornam vulneráveis, por quê? Porque, de alguma forma, elas, usando uma linguagem não tão coloquial, elas levam a pior na luta com o poder hegemônico. Né? E elas acabam ficando sem cobertura. São pessoas, por isso que é criminalidade devido à falta de cobertura. Numa luta política, numa luta de poder com o poder hegemônico, há uma ruptura da vulnerabilidade. Por quê? Porque elas perdem a legitimidade, elas perdem a proteção que possuíam. Né? Então essas pessoas eram a princípio invulneráveis ao poder punitivo e se tornam vulneráveis de acordo com essa ruptura. E isso, dirá Zaffaroni, tem uma função muito clara dentro do sistema punitivo. São raríssimos casos, né, mas que tem uma função pedagógica muito importante, uma função de reforçar a ilusão de uma pretensa meritocracia na sociedade, ou seja, a lei é para todos e todos podem conseguir tudo, basta que tenha o seu mérito pessoal. Né? E aqui, sem entrar em qualquer discussão ideológica, há uma forte corrente doutrinária afirmando que a meritocracia não deve ser sustentada. Eu não estou dizendo que você não deve estudar para passar no concurso. Se você passar, o mérito é teu, óbvio, mas nem todo mundo que estuda passa. Por quê? Porque existem pessoas com melhores condições, que têm melhores chances de passar, fatores externos à própria meritocracia dela, isso é fato. Né? E aí você pode também reproduzir aí a segunda função dessa criminalização devido à falta de cobertura, que é gerar a ilusão de que a lei seria para todos, a lei atinge todos, né? O que também funcionaria como uma forma de encobrir aí a própria seletividade do sistema penal. Tá? E você observa isso acontecendo de forma recorrente, né? Você vê governadores sendo presos, você vê presidentes, ex-presidentes sendo presos. Né? Óbvio, não estou falando que essas pessoas deixaram ou praticaram crime, né? Mas partindo do pressuposto que elas praticaram, você tem ali o quê? Uma ruptura de vulnerabilidade, porque elas não eram vulneráveis e por alguma razão, num confronto com o poder hegemônico, elas perdem a legitimidade, se tornam vulneráveis e passam a servir de instrumento para, né, essas funções de encobrir a seletividade do sistema penal. Tá? Para você ver, estamos aí há quase 50 minutos falando só sobre seletividade criminalizante. Não vai dar tempo da gente falar sobre a seletividade vitimizante, nem a policizante, isso eu vou deixar para a nossa próxima aula, mas eu já quero trazer uma questão para vocês, para a gente poder investigar isso de forma um pouco mais detalhada. Né? Uma questão que caiu na prova de delegado de 2014, existem outras questões. Eu adaptei aqui, botei julgue certo ou errado. A seletividade do sistema penal, vou destacar aqui as palavras que eu tenho como relevantes, significa que a criminalização é desigualmente distribuída entre os vários grupos e classes sociais, apesar da prática de condutas legalmente definidas como crime ocorrer em todos eles, e que a lei, em princípio,
é igual e geral para todos, resultando a desigualdade no momento da seleção dos criminosos pela polícia, pelo Ministério Público e pela Justiça. Você, com a aula que a gente ministrou aqui, já tem a capacidade de dizer se essa assertiva está certa ou errada. Foi uma assertiva que teve um índice de erro altíssimo no concurso. Por quê? Muita gente marcou como correta e a assertiva está erradíssima. Erradíssima. Realmente a seletividade do sistema penal significa que a criminalização ela é distribuída entre vários grupos e classes sociais, de acordo com a vulnerabilidade de cada grupo ou classe social. Determinado grupo, determinadas pessoas estão mais predispostas, vimos pelo estereótipo, por suas obras toscas ou mesmo pela falta de cobertura, a serem criminalizadas no processo de criminalização secundária, mas também no processo de criminalização primária. Tá? Porém, o erro da questão está aqui. Está aqui. Condutas legalmente definidas como crime ocorrem em todos eles, aqui está certo, e que a lei, em princípio, é igual para todos. Opa, aqui nós temos o primeiro erro. A lei, em princípio, não é igual para todos, porque a seletividade ela também ocorre na criminalização primária, que é o momento em que se faz a lei. Ali também tem seletividade. E temos o segundo erro, resultando a desigualdade no momento da seleção do criminoso pela polícia. Esse não é o único momento, embora seja o principal. A desigualdade, a seletividade, ela ocorre na criminalização secundária, mas também ocorre na criminalização primária, e nós vamos ver nas próximas aulas, ocorre também na própria seleção vitimizante, também na seleção policizante, que são as hipóteses da vítima e as hipóteses dos próprios órgãos de polícia que vão fazer esse projeto de criminalização secundária. Então, uma questão muito inteligente, uma questão que muito mais do que chutar, você precisava saber e enganou muita gente boa nesse concurso. Eu estou apostando que nós podemos ter uma pegada mais voltada para a área da criminologia, da sociologia na prova de delegado do Rio. Tá? Então eu vou deixar esse material de apoio para você na área do aluno e no nosso próximo encontro nós vamos seguir abordando, na nossa segunda aula, esse tema e vamos fechar ele, tá certo? Espero que você tenha gostado. Deixe aí embaixo o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão para novos temas. O da próxima aula já está definido, vamos fechar esse tema, mas para novos temas, a sua participação é importante para que esse grupo de estudos vá à frente. Um abraço, meu amigo, e até o nosso próximo encontro.